Graça e paz, amada igreja, vamos começar o culto desta tarde, já iniciando a noite desse domingo, comemorando e finalizando o nosso mês de aniversário, 51 anos, que Deus tem nos abençoado, sustentado e dirigido. Mesmo assentado, eu peço para que você abra sua Bíblia em Provérbios 19, apenas o versículo 20, nós leremos a uma só voz o versículo 20 de Provérbios 19. Provérbios 19, versículo 20. Provérbios 19, 20. Todos a uma só voz. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos seus dias por vir. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento, pedindo a direção de Deus sobre a nossa vida, confessando os nossos pecados e adorando o seu santo nome que nos instrui no poder do Espírito. Vou pedir para o nosso irmão diácono Cristiano, você pode fazer essa oração para nós, por favor? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai, pela bênção de poder comemorar 51 anos da organização dessa igreja, Pai. O Senhor nos trouxe até aqui, a Tua boa mão nos conduziu e pedimos agora, Senhor, tranquilize nossos corações para que possamos receber de Ti a Tua palavra e prestar um culto para a glória de Seu nome. Nos ensine, Pai, nos mantenha atento, com o coração quebrantado. Perdoe nossos pecados e nos conduza para uma vida que te glorifique, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Vamos ouvir o coral agora, irmãos.
Durante esse mês nós cantamos bastante, vamos finalizar cantando mais uma vez o hino 139. Não há desculpa, é de propósito mesmo, não há desculpa para a igreja dizer, não conheço e não consigo cantar. Você cantou 4 domingos e às vezes mais do que 4 vezes. Aqueles que aprenderam a cantar com as vozes separadamente vão fazê-lo. Enquanto cantarmos o hino 139, aqueles que vieram preparados vão trazer os seus dízimos e ofertas, lembrando que este é um privilégio e compromisso dos membros dessa igreja. Se você não é membro dessa igreja, nos visita, fique à vontade, participe se você deseja fazê-lo espontaneamente. E depois do hino 139, continuaremos de pé, quando então continuaremos também a louvar ao Senhor com alguns cânticos. Quem me socorrerá? Quem
na missão de como igreja crescermos em amor, unidos na missão de sermos reconhecidos pelo amor, unidos na missão de como igreja crescermos em amor, unidos na missão de sermos reconhecidos pelo amor. Amém. Pode sentar, igreja. Vamos orar a Deus mais uma vez, irmãos, lembrando do nosso irmão presbítero Josué em recuperação, nosso irmão presbítero Luiz Nunes, que precisa ainda de tratamento e tem passado suas lutas. Temos muitos irmãos em luta, muitas crianças, a gente tem recebido mensagem de crianças correndo para o pronto-socorro. Essa época do ano é muito complexa para as crianças, então orar por essas crianças também, pela sua recuperação. Dá graças a Deus pelo Vicente, que recebeu alta, está já voltando para casa, graças ao Senhor por isso. Vamos louvá-lo também por isso, orar pela nossa igreja. Então convido você a alguns instantes orar silenciosamente, clamando a Deus. Talvez você tenha um pedido próprio, o Senhor vai ouvir você também, com toda certeza, pelos méritos de Cristo. Ele tem a disposição total do mundo de ouvir seus filhos por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então feche seus olhos, curve sua cabeça, ore por alguns instantes. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, nosso irmão presbítero Abraão nos dirigirá em uma oração de súplica ao Senhor pelo seu favor. Eu peço para que ele espere alguns instantes, ele quebrará o silêncio e dirigirá a igreja em uma oração. Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor Deus. Somos gratos, ó Pai, pela tua misericórdia derramada, ó Pai, sobre essa igreja, porque o Senhor nos deu mais um ano de vida, Senhor Deus. Um ano, com certeza não faltou lutas, ó Pai, não faltou batalhas, ó Pai, para essa igreja. Batalhas, ó Pai, espiritual, com toda certeza, Senhor Deus, porque o inimigo, ó Pai, de nossas almas, o inimigo, ó Pai, da tua igreja, não descansa, Senhor Deus. Por certo, buscou meios, ó Pai, buscou brechas, Senhor Deus, para infiltrar em nosso meio, Senhor Deus, e tentar destruir, ó Pai, a tua casa, a casa onde os teus filhos se reúnem, Senhor Deus, para te louvar e bendizer o teu santo nome. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor Deus, nem as próprias portas do inferno, Pai, prevaleceu sobre a tua igreja, Senhor Deus. Nós estamos de pé, ó Pai, não por nossos méritos, mas pela tua misericórdia, tua graça e o teu amor, ó Pai, para com essa igreja, Senhor. Nosso amigo, ó Pai, temos pessoas aqui, ó Pai, dentro dessa igreja, Senhor Deus. Membros dessa igreja, Pai, irmãos nossos, ó Pai, que têm padecido, Senhor Deus, por enfermidades, ó Pai, que aos nossos olhos são graves, ó Pai. Nós olhamos, ó Pai, e não vemos meios humanos, ó Pai, para cura, para que volte, ó Pai, a vida normal, Senhor Deus. Mas nós não confiamos, ó Pai, em nossas forças, Senhor. Nós não nos escoramos, não nos ancoramos, ó Pai, em nós mesmos, Senhor. O salmista diz, ó Pai, que não é nossa a nossa força, Senhor, mas ela vem de Ti, Senhor. Por isso rogamos, ó Pai, pelos enfermos, Senhor Deus, em especial, ó Pai, nosso irmão Josué, Senhor Deus. Tem misericórdia dele, ó Pai, no estado que ele se encontra agora, Senhor Deus, consciente, falando,
comendo normal, mas não consegue ainda ficar de pé, não consegue, ó Pai, mover, ó Pai, os seus braços e as suas mãos, Senhor Deus. Eu imagino, ó Pai, o sofrimento que ele deve estar sentindo, ó Pai, por não poder folhear, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus, a normalidade, ó Pai, na vida do Teu servo, Senhor. Somos gratos, ó Pai, pela vida do Vicente, Senhor Deus, que teve alta, ou está tendo alta, ó Pai, hoje. Nos alegramos, ó Pai, pela vida dele, Senhor Deus, e por tudo que o Senhor tem feito por ele, Senhor Deus. Traga, ó Pai, consolo para a Renata, para o Gregory, para a Cláudia, Senhor Deus. Rogamos, ó Pai, também pelo nosso irmão presbítero Luiz Nunes, Senhor Deus. Também, ó Pai, enfermo, já com a idade mais avançada, Senhor Deus. Cuida dele, ó Pai. Trata do teu filho, ó Pai, nós te rogamos, Senhor Deus. Rogamos pelo nosso irmão Alvarenga. Rogo, ó Pai, pela minha esposa. Rogo, ó Pai, por tantos outros, Senhor Deus, que têm sofrido, mas não têm chegado até os nossos ouvidos, ó Pai. Mas os teus santos ouvidos, ó Pai, têm ouvido, ó Pai, cada prece e cada pedido, Senhor Deus. Nos socorre, ó Pai. Nós só temos a Ti. E é no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Igreja fiel no aconselhamento mútuo é a mensagem dessa noite de Deus para nós. Quero chamar aqui o reverendo Alberto de Lima, para que venha aqui, pastor da Igreja Presbiteriana Betel de Guarapuava, veio de São Paulo, na Igreja Presbiteriana da Lapa, onde era pastor auxiliar também até o ano passado, muito querido nosso. Vou chamar a Paula, Ana, Samuel, venham aqui também. Vocês não vão escapar não, pode vir. A gente tem orado por toda a família, porque a gente sabe que o pastor tem a família ao lado, com suas lutas, desafios. Eu quero orar por vocês. Estiveram à tarde conosco, são muito queridos. Para quem não sabe ainda, a Paula é irmã da Patrícia, viu? E a Patrícia é irmã da Paula, consequentemente. Bom, vamos orar, querido. Pai querido, Senhor nosso Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos comissionou para o sagrado ministério, vocação para a qual nós não somos dignos e nunca estamos preparados. Mas atendemos o seu chamado e teu servo atendeu o seu chamado, confiando única e exclusivamente na tua graça, misericórdia e poder. Esteja com ele à frente do ministério da Igreja Presbiteriana Betel de Guarapuava, assumido este ano, a adaptação dele, da Paula, da Ana, do Samuel. Eles encontrem naquele lugar, ó Deus, alegria. Eles encontrem no Senhor a força que precisam. Que possam entender a cada dia, ó Deus, diante dos desafios que acabam surgindo, o teu cuidado e como o Senhor guia os passos daqueles que confiam em ti. Ajuda-os suprindo cada uma das suas necessidades. Fortalece-os, ó Deus, na força do teu poder. E ampara-os no dia da angústia, para que eles percebam que em todo o tempo, não foram eles que conseguiram atingir qualquer objetivo ou qualquer coisa. Foi o Senhor que os sustentou. E abençoe agora teu servo, na condução da palavra. Que seus lábios, ó Deus, ao se abrirem, sejam nada mais, nada menos do que para falar daquilo que o Senhor deseja ao coração do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Trago saudações então da Igreja Presbiteriana Betel em Guarapuava, Paraná, onde o Senhor nos levou neste ano para servir ali naquele lugar. Estamos muito felizes, contentes, gratos a Deus pela oportunidade dada pelo reverendo Laércio, o conselho dessa igreja. Muito obrigado
pela oportunidade de nessa noite compartilhar da palavra de Deus, Para isso, abra a sua Bíblia no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Trecho da nossa exposição nessa noite será nos versículos de 1 a 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 16. Queridos, antes de ler o texto, e eu vou ler o texto da Escritura Sagrada na Nova Almeida Atualizada. Talvez, se você tem aí a revista e atualizada, ela vai ser um pouco diferente. Mas ela é muito fiel à nossa tradução mais tradicional, a revista e atualizada. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de compartilhar algo que serve como uma introdução à exposição bíblica dessa noite. Em 1963, o pastor presbiteriano J. Adams é contratado pelo Seminário Teológico de Westminster, lá em Filadélfia, nos Estados Unidos. A sua missão era ensinar a matéria de poimênica, traduzindo a matéria que instrui os alunos na prática pastoral, incluindo o aconselhamento pastoral bíblico. Aquele pastor então foi desafiado, a sua formação era mais localizada na área da pregação, como nós chamamos de homilética, mas ele é desafiado a lecionar esta matéria naquele seminário. Ele se utiliza de uma apostila de um professor que o antecedeu e percebe que ao longo do semestre as orientações mais particulares daquela matéria que visava instruir jovens que seriam pastores e cuidariam do rebanho de Cristo, estava eivada de filosofias humanas, de teorias humanistas a respeito do cuidado pastoral da alma. Não havia ali um sistema ou uma metodologia bíblica, puramente bíblica, para ser ministrada e assim aqueles jovens, em seu preparo para serem pastores da igreja, poderem cuidar e aconselhar biblicamente o seu rebanho. A partir de então, aquele homem, aquele pastor presbiteriano, começou a se questionar, perguntando: há uma metodologia, uma estrutura, um sistema puramente bíblico para o tratamento da alma? J. Adams então passa alguns anos buscando resposta a estas perguntas básicas, basilares. E foi então em 1968 que uma instituição de nome Fundação de Educação e Aconselhamento Cristão foi estabelecida em Filadélfia, onde pessoas eram convidadas a serem aconselhadas biblicamente. Assim, deu-se início ao movimento moderno de aconselhamento bíblico cristão, que tinha ou teve a função de resgatar uma herança rica, uma herança puramente bíblica. A tese de que as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, é suficiente para cuidar da alma, para tratar os problemas e dilemas existenciais, emocionais dos seres humanos. Ora, se Deus é o Criador dos céus e da terra, se Deus é o Criador do homem, não teria Ele deixado na sua santa palavra tudo o que nós precisamos para tratar os nossos problemas? A grande pregação deste homem foi: sim, a palavra de Deus é suficiente para tratar os dilemas, para diagnosticar
os problemas e trazer a cura à alma. Com isso, Jay Adams, aquele pastor presbiteriano, não estava inventando a roda. Ele simplesmente estava resgatando uma tradição que já perdurava muito mais de 3.000 anos. O fato de que a igreja de Jesus Cristo, desde o judaísmo primitivo, sempre foi o lugar onde pessoas atormentadas, aflitas, angustiadas, deprimidas, tinham a resposta às suas perguntas, o alívio aos seus dilemas, às suas tristezas, às suas depressões, às suas ansiedades. Foi assim, bebendo nos pais da igreja nos primeiros séculos, a saber, João Crisóstomo, Gregório o Grande. Foi assim, bebendo naqueles pré-reformadores e reformadores, a saber, Jonathan Edwards, Martinho Bucero, João Calvino, Richard Baxter. Todos esses homens que foram conhecidos como médico das almas. Onde a igreja sempre foi vista ao longo dos séculos, dos milênios, como este lugar onde pessoas poderiam ser acolhidas, cuidadas, tratadas, animadas, encorajadas pela palavra do nosso Deus. É assim, queridos, que este movimento ganhou corpo ao longo dos últimos quase 60 anos. E a igreja tem sido convocada a não mais abrir mão do seu direito de primogenitura para ser um lugar onde pessoas doentes da alma podem ter alívio, podem ter cura, podem ter tratamento para os seus maiores dilemas. O Senhor Deus, em sua grande providência, decidiu usar pessoas na vida de outras pessoas. Deus chama a sua igreja e o peso do aconselhamento, o privilégio do aconselhamento está sobre os ombros da igreja de Cristo sobre a face da terra. De uma forma que pessoas podem até se dedicar ao estudo para cuidar de outras pessoas, mas é na igreja e através da igreja, quando pessoas se conectam, quando pessoas buscam a sabedoria do alto, revelada a nós nas páginas da Escritura Sagrada. É dessa forma que Deus age de uma forma grandiosa, soberana, maravilhosa, trazendo direção, corrigindo, animando, transformando, santificando a sua amada igreja. Queridos, dito isso, essa carta aos Efésios é escrita para tratar de algo que estava acontecendo em Éfeso. Depois de Paulo ter plantado aquela igreja, depois dele ter se despedido dos presbíteros, e ali está o registro dessa despedida no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Depois de Paulo ter instruído os presbíteros daquela igreja para que eles cuidassem da igreja, para que eles defendessem a igreja de lobos vorazes. Anos depois, aquela liderança falhou e falsos ensinos entraram no meio da igreja. E Paulo então escreve esta carta para tratar de problemas comuns, de pessoas comuns, dos crentes em Éfeso. E ele começa a sua carta desvendando diante de nós um plano eterno. Capítulo 1 nos fala, a partir do verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Dessa forma,
Paulo está desvendando diante de nós este plano eterno, este plano estabelecido no conselho da Trindade, antes da fundação do mundo, para ter um povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui nesses primeiros versículos, Paulo vai nos falar a respeito da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo ora pelos crentes em Éfeso. E essa oração está registrada aí logo no primeiro capítulo, a partir do verso 17, quando ele diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Essa igreja em Éfeso estava sendo tentada a viver uma vida medíocre, abaixo daquilo que o Senhor Deus havia estabelecido para a igreja, para a sua igreja viver. Capítulo 2 de Efésios, Paulo vai chamar a atenção desta igreja a respeito de 3 grandes inimigos. Ele relata esses inimigos no capítulo 2, dizendo que Satanás é aquele inimigo da igreja. Mas ele fala, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele também fala a respeito do velho homem que se ergue também como um inimigo. Ele fala do mundo que se ergue em ódio e hostilidade a tudo o que se chama Deus. O capítulo 3 de Efésios, queridos, Paulo novamente fala a respeito do seu mistério, ou do seu ministério entre os gentios. Mas ele faz uma das orações mais ousadas já feitas por um homem. O capítulo 3, no final, ele está dizendo, a partir do verso 18, isto para que todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, verso 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo finaliza esta exposição dos 3 primeiros capítulos, onde ele fala da doutrina da igreja, do plano eterno de Deus estabelecido antes da fundação do mundo, que veio a sua consecução na obra e ministério de Jesus Cristo. E eis aqui um padrão nas cartas do apóstolo Paulo. Elas sempre começam com essa teologia rebuscada, com essa teologia profunda, com este ensino que tem o seu fundamento na obra da revelação de Deus. Mas a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai aplicar toda esta riqueza teológica bíblica para instruir a igreja, para instruir os crentes, para instruir casais, para instruir pais na educação dos seus filhos, para instruir homens e mulheres seu relacionamento de trabalho, para nos ajudar na obra da santificação, no caminhar da vida cristã. Ou seja, toda essa teologia desemboca em aplicações práticas para a vida desta igreja que estava sendo tentada a viver uma vida cristã medíocre e abaixo daquilo que Deus havia planejado desde antes da fundação do mundo. E o capítulo 4, queridos, então, nos é o primeiro passo desta aplicação maravilhosa. E o tema, ou tópico do início do capítulo 4, é sobre a unidade da fé. Eu acredito que está assim na sua Bíblia. Paulo
Então, nos 3 primeiros versículos diz: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito num vínculo da paz. Eis aí a primeira instrução prática do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Ele está convocando aqueles crentes, dizendo: vocês devem viver de acordo com a sua vocação. E a vocação a que ele está se referindo aqui é porque eles foram chamados para serem ou tornados filhos de Deus, pela obra do Espírito Santo, pela obra de Cristo consumada na cruz do Calvário. Aquele que estava morto em seus delitos e pecados, conforme o capítulo 2 de Éfeso, agora é tornado filho, agora é feito nova criatura, nasce de novo, e por isso ele chama: agora vivam como filhos de Deus. Paulo então nos dá uma receita infalível para tratar ou para preservar a unidade da fé. E o que significa isso? Senão os nossos relacionamentos. A unidade produzida pelo Espírito de Deus, chamando pessoas de todas as raças, tribos e nações, de todas as origens sociais, sejam ricos, pobres, de qualquer tipo de raça. Fomos chamados e tornados uma família da fé, unidos pelo sangue do Cordeiro. Paulo está dizendo: vocês vão lutar pela preservação dessa unidade produzida pelo Espírito Santo, experimentando 3 virtudes cristãs, e elas estão aí, a saber, a humildade, a mansidão e a longanimidade, que pode ser traduzida como paciência. É absolutamente impossível lutarmos pela unidade dos nossos relacionamentos sem esses 3 ingredientes, ou sem estas 3 virtudes cristãs. Sem humildade, não venceremos o orgulho que nos é próprio. Sem humildade não reconheceremos quem nós somos e não nos moveremos em direção ao nosso irmão, das pessoas, para a reconciliação, para a restauração, para reconhecer os nossos erros. Sem humildade, nós não poderemos furar a bolha da arrogância, do orgulho, das divisões que podem assolar uma igreja. Sem a mansidão, que é aquela obra sobrenatural do Espírito no coração do crente, que dá a ele a possibilidade de ter domínio próprio diante das investidas de pessoas, de situações, de circunstâncias. E é interessante que a respeito dessas 2 virtudes, Cristo fala a respeito dele mesmo. Mateus nos dá esta referência quando diz: imitem a mim, eu que sou manso e humilde de coração. Sem humildade e mansidão, não poderemos perseverar na unidade da fé do corpo de Cristo. Sem paciência, não poderemos lutar para termos relacionamentos autênticos e profundos. Uma tradução inglesa traduz a palavra paciência como longo sofrimento. E a paciência é justamente isso. Você está experimentando algo que te faz sofrer, que te provoca, mas você tem um longo ânimo para suportar situações e pessoas que provocam
emoções diversas no seu coração. Paulo está dizendo: cultivem a humildade, a mansidão e a paciência. E ele dá o argumento e o fundamento para que possamos experimentar isso e para sermos suporte na vida uns dos outros, em vínculos de amor. A partir do verso 4 ele nos diz: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O fundamento da unidade produzida pelo Espírito está na unidade da Trindade, na unidade da fé e dos sacramentos estabelecidos pelo Espírito e revelado pela palavra de Deus. Portanto, busquem essa unidade. Pois existe um Deus uno. Pois existe um Deus que se expressa e se revela de uma forma una. Este é o grande fundamento, queridos, da obra de Deus. E Paulo diz: esforcem-se diligentemente por preservar esta unidade. E esta expressão, esforçar-se diligentemente, simplesmente significa que manter a unidade nos nossos relacionamentos no corpo de Cristo, para nós será um desafio. Não será simples, não será fácil para mim e para você, pois vamos lutar com grandes inimigos. E o primeiro deles, o velho homem que ainda habita em nós. Que ainda habita em nós. Mas o texto vai adiante e ele vai nos mostrar que esta unidade que deve ser preservada, ela foi conquistada pela obra de Cristo na cruz do Calvário, quando ele veio à terra, quando ele obedeceu em tudo a lei de Deus, ele foi morto e ele ressuscitou de entre os mortos para enviar à sua igreja o seu Espírito e para capacitá-la para esta obra de preservar a unidade do corpo de Cristo, enviando os dons espirituais, que são através destes que nós vamos edificar uns aos outros, servir uns aos outros, para que haja crescimento espiritual. O texto nos diz, a partir do verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eis aqui uma das listas do apóstolo Paulo. E todos estes dons doados por Cristo através da obra do Espírito na vida da igreja estão relacionados ao ministério da palavra. Pois é através da palavra de Deus que a igreja é edificada e cresce espiritualmente. É através da obra do Espírito que se utiliza da instrumentalidade da palavra de Deus que pessoas são impactadas, que pessoas são transformadas, que pessoas são libertas, que pessoas são animadas, que pessoas são encorajadas. Mas para que esses dons foram dados à igreja de Cristo? Qual a finalidade? Qual a função destes dons derramados pelo Espírito Santo e doados por Cristo à sua igreja? O verso 12 responde a essa pergunta. O verso 12 nos diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, para que esses dons foram dados à igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os dons que foram dados a mim são para que eu possa servir a igreja. Os dons que cada um aqui recebe do Senhor não são para autopromoção, mas são para o serviço, são para a edificação do outro, para a edificação da igreja de Cristo. Mas existe uma meta superior e principal que o texto nos diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, estamos entendendo o que Paulo está falando aqui? Os dons foram dados à igreja para a edificação do corpo, para que simplesmente Cristo apareça em sua vida. Para que sejamos transformados a cada dia e nos pareçamos mais e mais com a pessoa de Cristo e possamos atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo. Os dons são derramados com esta finalidade, para que a sua igreja seja edificada e cresça espiritualmente. Mas o apóstolo Paulo nos dá mais um motivo. Pois quando uma igreja é edificada, quando uma igreja está crescendo espiritualmente, quando pessoas estão sendo edificadas, animadas, encorajadas, corrigidas pelos dons ministrados na vida uns dos outros, a igreja se torna sólida e ela não é ludibriada, enganada por qualquer vento de doutrina humana. Não é isso que o apóstolo Paulo diz aí? Veja só o que o versículo 14 nos diz. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Queridos, eis aqui um ponto de orientação e exortação pastoral do apóstolo Paulo. Lembram-se, existem falsos mestres no meio da igreja. E esses falsos mestres estão tentando ludibriar famílias inteiras. Paulo está dizendo, se há edificação mútua, há crescimento espiritual. Se há crescimento espiritual, há maturidade espiritual. Se há maturidade espiritual, então a igreja não é enganada. Então a igreja, ela toma aquela postura daqueles crentes de Bereia, que o apóstolo Paulo estava pregando e eles estavam avaliando aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando para ver se estava escrito. Já imaginou isso? O apóstolo Paulo pregando na igreja e os crentes de Bereia avaliando, está escrito? É bíblico? Se é bíblico, então nós aceitamos. Uma igreja que cresce espiritualmente é uma igreja que se arraiga na sã doutrina, que cresce nesta estatura, nesta maturidade da pessoa de Cristo. Da pessoa de Cristo. Para que não sejamos mais levados de um lado para outro. E isso, queridos, não é só um ensinamento, uma instrução ou uma correção aos crentes de Éfeso do primeiro século. Mas era para nós mesmos, hoje, aqui e agora. Quantas igrejas têm rachado? Quantas igrejas têm se dispersado por causa de fragilidade e fraqueza no conhecimento da palavra de Deus?
E é isso que o apóstolo está corrigindo na igreja em Éfeso. Os 2 últimos versículos da nossa exposição, queridos, nos mostram então, ou nos levam ao ápice desta primeira fase de aplicações do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Versículo 15 nos diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, o que o apóstolo Paulo traz nesse momento a nós é algo estonteante, glorioso. Algumas traduções falam, mas falando a verdade em amor. O que ele está querendo dizer em poucas palavras é que quando somos usados por Deus, tomando a Escritura Sagrada para trazer uma palavra aos nossos irmãos, quando falamos a verdade, essa verdade é a verdade revelada, cada parte do corpo é edificada. E essas partes do corpo, e eis aqui uma metáfora utilizada pelo apóstolo Paulo, é importante dentro do corpo de Cristo. Mesmo aqueles que se sentem pequenos, são de importância fundamental no corpo de Cristo. Portanto, cada um de nós aqui, cada um de nós, sem absolutamente exceção nenhuma, somos chamados a falar a verdade em amor uns aos outros. E quando falamos a verdade da palavra de Deus uns aos outros em amor, aconselhamos uns aos outros em amor, com isso, a edificação. O que Paulo está dizendo, queridos, é que a obra da santificação não é uma obra vertical entre você e Deus somente. O que Paulo está nos revelando aqui é que um crente em Cristo Jesus, ele não cresce espiritualmente se ele se mudar para uma ilha ou se fechar no seu quarto e passar o dia orando. Não! O que Paulo está dizendo aqui é que a obra da santificação, através do qual homens e mulheres são transformados na imagem de Cristo pela ministração dos dons espirituais, falando a verdade em amor uns aos outros, ocorre nos relacionamentos experimentados no corpo de Cristo. Deixe-me explicar de uma forma mais detalhada. O seu crescimento espiritual depende da forma como você se relaciona com outros irmãos da fé. O seu crescimento espiritual e edificação ocorre através da obra de Deus, usando pessoas na tua vida, para que você seja animado, encorajado, edificado, confrontado, corrigido, exortado. É quando homens e mulheres experimentam relacionamentos biblicamente orientados e falam a verdade em amor uns aos outros, usando a palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, somos então animados, encorajados, corrigidos, edificados e crescemos espiritualmente. Essa mensagem é estonteante. Se pessoas dentro da igreja não forem exortadas
ou não ouvirem a verdade em amor, elas podem permanecer dentro de uma igreja por décadas, sem mudança. Sem mudança. E aqui, gostaria de trazer, obviamente, as palavras finais, aplicando essas verdades a todos nós, incluindo a mim mesmo. Queridos, nós vivemos numa época de relacionamentos medíocres e rasos. E somos tentados a sucumbir a esta tentação. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e atender esse chamado à unidade do corpo de Cristo. E investir em relacionamentos que sejam biblicamente orientados. E investir em relacionamentos que sejam usados por Deus para a edificação do seu corpo, para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo, queridos, ele exorta aquela igreja que estava sendo tentada a viver e a não utilizar desta riqueza espiritual que ele desenrola diante dos nossos olhos no capítulo 1 da carta aos Efésios. Eles eram ricos espiritualmente. E todas as bênçãos celestiais estão à disposição da igreja de Cristo. Mas aqueles crentes estavam sendo tentados a viver uma vida miserável. Miserável. Não é diferente. Isso pode acontecer comigo e com você. Quando os nossos relacionamentos são superficiais. Quando não nos relacionamos de forma intencional. Com amor e sabedoria. Algumas pessoas não têm problema em falar a verdade umas às outras, mas pecam pela forma como falam a verdade. Algumas pessoas já falaram para mim: pastor, eu não tenho problema em falar a verdade. Na minha terra se diz: eu não tenho papo na língua. Eu falo o que tem que ser falado. Mas ao falar a verdade sem amor uns aos outros, estamos pecando. Porque o texto nos diz: fale a verdade em amor, para que haja edificação do corpo de Cristo. Alguns outros têm muita dificuldade em falar a verdade um ao outro. Eles dizem: pastor, é chato, é difícil confrontar aquele irmão ou aquela irmã que está em pecado. É difícil demais, pastor. E eu digo a você: eu concordo contigo. Obviamente eu concordo com você, não é fácil. Qual foi a última vez que você teve uma conversa com um irmão da igreja e o confrontou em seus pecados? Seja honesto. Difícil, não é? Muito difícil. Mas o que nós temos aqui na Escritura Sagrada é um chamado para que abracemos esta postura de humildade, de mansidão e de paciência uns para com os outros, para que haja edificação no corpo de Cristo, para que nós cresçamos. Se omitirmos a verdade uns aos outros, não amamos. Porque um pai que vê um filho indo para um buraco, o abismo, e não fala nada, não ama. Se um irmão da fé vê o outro indo para o precipício, mas não fala nada, porque é chato falar a verdade, essa decisão de não falar é simplesmente desobediência à palavra e falta de amor. Queridos, uma igreja fiel no aconselhamento mútuo se envolve em relacionamentos biblicamente orientados. Uma igreja fiel à Escritura Sagrada no quesito dos relacionamentos cresce espiritualmente. Porque irmãos vão chorar uns com os outros. Eles vão confrontar o pecado, mas não como um juiz, julgador, mas como alguém que chega para o irmão e diz: eu estou preocupado com você, pelas escolhas que você tem feito e que são contrárias à palavra de Deus, mas eu estou aqui para lutar contigo contra o teu pecado.
E quando existe isso no meio da igreja, há aprofundamento do amor, de relacionamentos, os dons são liberados, são utilizados e há edificação no corpo de Cristo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, eu gostaria de orar por você nesse instante. Gostaria que você colocasse a tua vida diante de Deus, os teus relacionamentos diante de Deus. Talvez você esteja vivendo relacionamentos quebrados dentro de casa. Talvez com a tua esposa, com o teu marido. Talvez com os teus filhos. Talvez você não consiga falar com um irmão da igreja que talvez te tratou mal. Você não consegue estar mais perto dele. Eu quero exortar você, animar você e encorajar a você a pedir ao Senhor que quebrante o teu coração. E você no momento oportuno procure esse irmão, para que haja restauração, reconciliação. Que maridos possam pedir perdão às suas esposas se as trataram mal. Se esposas desrespeitaram os seus maridos, que elas possam buscar os seus maridos para pedir perdão a eles. Que possamos buscar esta unidade de uma forma diligente, se esforçando para preservar a unidade da fé produzida pelo Espírito Santo de Deus. Oremos. Pai, nós estamos diante do Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor, Deus, quebrante os nossos corações. E o Senhor sabe, ó Deus, o Senhor bem sabe o quão orgulhosos nós somos. O quanto falta humildade em nossas vidas. O quanto falta paciência em nossas vidas. Para amar os nossos filhos quando eles nos tiram do sério. Para sermos mansos, assim como Cristo, teu Filho amado, foi manso enquanto esteve conosco. Te peço a Deus que o Senhor incomode cada um dos nossos corações. E que possamos, ó Deus, usar os dons que o Senhor tem nos dado para edificar e servir os nossos irmãos. Que sejamos servos do Senhor. Que possamos nos amar intensamente e profundamente uns aos outros, a ponto de falarmos a verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a falarmos a verdade em amor, ou amorosamente uns aos outros. Porque muitas vezes somos ásperos, muitas vezes somos ignorantes, muitas vezes falamos sem paciência uns com os outros. Ajuda-nos, ó Deus, a vivenciarmos os mandamentos de mutualidade do Novo Testamento, a saber, aconselhai-vos mutuamente, orai uns pelos outros, encorajai uns aos outros, exortai-vos mutuamente, que possamos ser uma igreja que se aconselha biblicamente e que se faz instrumento em tuas mãos para abençoar a vida uns dos outros. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós a fazemos no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Nós estamos caminhando para o final do culto, mas como fazemos praticamente todos os aniversários, nós vamos ter agora o grande coral, que vai louvar ao Senhor. Nós temos algumas instruções para isso. Se você já participou do coral, não participa atualmente, é membro aqui da igreja, pode participar conosco. Não está mais na IPOS, está em outra igreja participando em comunhão, uma igreja genuinamente cristã, também é nosso convidado a estar aqui conosco. Mas se você não está em comunhão com nenhuma igreja, por algum motivo qualquer, esse convite, reiteramos, é apenas nas circunstâncias que eu acabei de descrever.
Você será bem-vindo nessas circunstâncias que dissemos. Eu vou pedir para que o coral, né, possa vir aqui à frente, com um convite estendido a esses irmãos e irmãs que estão em comunhão, seja nessa ou outra igreja, e participem louvando ao Senhor. Eu vou pedir para o reverendo Alberto vir aqui à frente. Ele primeiramente vai empretar a bênção e depois ouviremos o coral e em seguida vamos nos assentar para os avisos e saudações. Recebamos primeiro a bênção apostólica. Receber a bênção, irmãos. Agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e que as ternas consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós, povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.
Glória à rocha que nos sustém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por todos esses dias que aqui passamos, louvando o seu nome e comemorando a sua graça, bênção e misericórdia pelos 51 anos da nossa amada aí. Reverendo Alberto, obrigado. A nossa igreja faz aniversário, mas quem pega aqui ganha um presente. Então o presente é seu, uma pequena lembrança, pela alegria de tê-lo aqui conosco. Deus abençoe e fortaleça. Acho que a gente não vai se ver mais, daqui a pouco a gente vai se ver mais, né? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Pode sentar. Gostaríamos de saber se temos pessoas que nos visitam que não são de nenhuma igreja presbiteriana. Alguém que não é de nenhuma igreja presbiteriana nos visita pela primeira vez, erga assim, não pode ser assim. Tem que ser bem alto a mão. Alguém? Ali temos uma pessoa, seja bem-vinda. Alguém do lado também, seja bem-vindo. Mais alguém? Aqui à frente, sejam bem-vindos, uma alegria muito grande de recebê-los. Alguém mais? Vocês vão receber uma lembrança, e vocês vão ter umas pessoas com um coletinho azul, que vão levá-los para uma salinha especial, onde tem um biscoitinho, um café, para conversar um pouquinho mais, e quem sabe a gente possa ter um outro contato. De qualquer maneira, uma alegria receber vocês, e vocês que também estão aí ao fundo. Deus abençoe ricamente. Aqui à frente também, olha, aqui ó. Você está do lado, já ganharam aí também? Aqui. Família querida que está aqui conosco. Passou alguém que a gente batido? Ele ganha a mão de novo se não ganhou o presente? Não? Tá bom. Irmãos, semana que vem pela manhã, dia 5, estará conosco alguém pouco conhecido da igreja. O reverendo Nelson Taib estará aqui pela manhã, pregando e também participando do batismo da pequena Luísa, filhinha da Aline e do Mateus. Então é o momento da igreja se alegrar, matar saudade. Venha aqui domingo que vem para estar e dar um abraço com o nosso querido reverendo Nelson, que estará conosco. Domingo que vem, deixa eu já avisar, o Brasil joga amanhã, não é isso? Amanhã, ok. Isso todo mundo sabe, né? Agora, passando, o seu jogo é no domingo, 5 horas. Sabe o que vai acontecer? 18 horas tem o culto normal, tá? Normal aqui. O seu encontro, em primeiro lugar, é com Cristo e depois com a seleção brasileira. A seleção brasileira não teve homens na cruz morrendo por você, para você adorar o Senhor e ter salvação. Então, eu estarei aqui. Quem vai estar, eu não sei. Aí é com você e Deus, sua consciência diante do Senhor, que chama o seu povo para estar reunido para adorá-lo. Onde está o seu tesouro? Está o seu coração. Eu espero que isso seja visto na prática no domingo que vem, caso isso aconteça. Juninho, cadê você? Você vai falar alguma coisa? Ok. Nosso irmão Diácono Juninho está vindo aqui para frente. Eu não sei se tem algum outro aviso importante. Acho que não, né? Acho que é isso mesmo. Juninho, você está com a palavra, querido. E depois disso encerramos. Aguarde, tá bom? Eu e o pastor vamos sair aqui para o meio. Depois você sai para os cumprimentos. Assim que o Juninho acabar, eu e o pastor saímos para os cumprimentos. Aí sim, teremos terminado todos os trabalhos dessa noite. Um pouquinho de silêncio, um pouco mais de paciência. Boa noite, irmãos. Hoje, então, finalizamos o nosso congresso. Uma alegria ver a igreja repleta, cheia de pessoas, juntos adorando e cultuando o nosso Deus. Falei para a Maria que eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Onde vocês estavam ontem? Cadê vocês ontem que não estavam aqui? Irmãos, hoje, último dia do congresso, é aniversário da igreja. E como de costume, o aniversário a gente tem bolo. Então agora, quando a gente descer, fique à vontade, pode pegar o seu bolo aqui no salão social. Hoje é bolo gelado, então já vai vir na embalagem para você, tudo certinho, tá? Fique à vontade para pegar o seu bolo. Aqui no salão também tem refrigerante, tem o cafezinho, tem umas bolachinhas e tem uma outra mesa que é para troca de figurinha. Então você que tem figurinha repetida, vai lá naquela mesa,
e procure seu outro irmão que vai estar lá também, para poder trocar essas figurinhas repetidas. Figurinha repetida do álbum da igreja, tá? O álbum da Copa você troca depois, outro dia. O álbum da igreja, se você tem figurinha repetida do álbum da igreja, aproveita lá, vai na mesa e tenta trocar. Semana que vem, não conseguiu, aí a gente vai tentando ir trocando e também pode me procurar depois, caso você não consiga completar o seu álbum. Que aí a gente dá um jeito, todo mundo vai ter o álbum completo. Também vou entregar o pacotinho de hoje. Hoje tem o último pacotinho de figurinhas, pode passar lá na sala 2 e pegar também o seu pacotinho. Aí você já pega, já vê se tem figurinha repetida, já corre lá na mesa, no ponto de troca, já troca com os irmãos, ok? Vamos tirar nossa foto então. Uma coisa importante que eu estava esquecendo. Ano que vem, eu não vou conseguir passar porque a gente está com um probleminha e eu não vou conseguir mostrar para vocês o cartaz. Mas, Deus nos dando vida, ano que vem completaremos 52 anos. E o congresso do ano que vem já tem cartaz, já tem tema, e já tem as datas. Vai ser em junho também do ano que vem. E aí os preletores, louvores, isso aí espera mais um pouquinho que conforme for acontecendo o ano, né, a gente vai avisando. O tema do congresso do ano que vem é No Poder do Espírito Santo. No Poder do Espírito Santo. Vamos falar bastante sobre isso ano que vem, estudar sobre isso e sermos enchidos cada vez mais do Espírito Santo do nosso Deus. Agora sim, nossa selfie de todo dia. Os irmãos podem se juntar por gentileza. O pastor lembrou aqui uma coisa importante sobre o bolo. O bolo, um por pessoa. Por quê? Porque você tem que pensar no coleguinha, no irmãozinho. Ele também quer comer. Você quer comer? Então, seu irmão também quer comer. E o seu irmão que está na sua casa, ele vai comer se sobrar. Ok? Então, um bolo por pessoa. Depois que todo mundo pegar, aí você pode passar lá de novo e ver, tem mais bolo aí? Posso pegar mais um? Aí se tiver a gente dá, tá bom? Mas inicialmente um por pessoa, para todo mundo comer. Ixi, deixa eu arrumar meu cabelo. Agora sim. Vamos para a selfie então. 1, 2 e... Aí, agora a nossa foto oficial com a câmera. Parabéns, amada igreja. Aguardem os pastores saírem. Aguardem os pastores saírem para a gente poder sair, tá bom? Só um minutinho, os pastores vão sair e aí a gente sai depois todos juntos. Semana, Deus os abençoe e até semana que vem, se Deus assim nos conservar com vida.